Olá, eu sou a Carol Becker E eu sou o Felipe Rosa. e este é o Pausa com Café. É um lugar onde a gente vai bater um papo, né? Conversar, espontâneo. É isso, é um lugar descontraído para a gente bater aquele papo bacana. Você pode participar desse bate-papo com a gente, porque toda quinta-feira a gente solta uma caixinha com o tema da semana. E você pode deixar lá a sua resposta, deixar o seu comentário e no final do vídeo a gente sempre compartilha. Então, dessa forma, você participa com a gente. Isso. Inclusive, nos siga nas redes sociais, Pausa Pod no Instagram e Pausa no YouTube e no Spotify. É isso aí, então, galera. Agora você pausa, pega o seu café e vem com a gente. E vem com a gente. Vamos lá. E o tema de hoje é Eu nunca imaginei que eu faria isso. quantas coisas nós já fizemos que não imaginávamos, né? Muitas. Eu já fiz muitas coisas que eu nunca pensei que eu fosse fazer ou que eu não tinha coragem de fazer. E no final eu fiz. Além daquelas coisas que são inesperadas, né? Que Sim. acontecem por conta das circunstâncias. E aí você tem que lidar com aquilo, né? E é isso, e tem que fazer. Exato. Vamos começar então esse bate-papo contando um pouco de alguns casos, né? Eu, por exemplo, lembro de um momento que eu nunca imaginei que eu faria isso. Fechar um plano de energia em inglês e com um indiano no telefone, falando inglês. Então, assim, são vários desafios, né? E eu moro sozinho, não tenho como pedir ajuda para ninguém. E para você fechar o plano de energia aqui na Irlanda, é tudo por telefone. Não tem um aplicativo, um site onde você consegue fechar. Ou um chat, né? Um chat. Seria muito mais fácil, que daria para usar só ali digitar um o tradutor. Exato. E não, é tudo por telefone. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer isso? E a gente tem aquela insegurança, porque eu aprendi inglês aqui, né? Meio que na raça. E foi tão engraçado a última vez agora, porque todo ano você tem, pra quem não sabe, todo ano você tem que renovar ou fazer um novo plano ou contratar uma nova empresa. Então, o seu contrato dura 1 ano. E aí, dessa vez, foi muito engraçado, porque aí o indiano me ligou, porque sempre é um indiano, né? Eles têm um jeito peculiar, engraçado de falar. E eu lembro que ele falou assim, tem alguém que tem algum problema de saúde mental. Aí eu falei, só eu, que tenho um pouquinho de problema. E aí ele deu risada ainda, o palhaço, ele deu risada. Mas assim, chegar a esse ponto de você conseguir não só fechar o plano, mas desenvolver uma conversa, fazer uma piada, isso eu jamais imaginaria. Eu já passei por isso também. Mas uma das coisas que eu acho que eu jamais imaginaria que eu iria fazer, uma delas é mudar do Brasil, sair do Brasil e vir para outro país. Sim. Nunca imaginei. Tive já alguns momentos ali onde eu pesquisava um intercâmbio, tal, pensava, cogitava, mas depois eu pensava, não é para mim, jamais. E no final eu estou aqui e eu nunca imaginei que eu duraria tanto. Nossa! Porque eu saí do Brasil, a gente sai ali com o inglês de procedência duvidosa, né? Aquele inglês mais ou menos. E aí você chega aqui e aí você pensa, tem a fase de você arrumar um trabalho, de você se estabelecer no país. E aqui estou, depois de 5 anos. E eu nunca imaginei que eu faria isso. Sairia do Brasil e viria pra cá e conseguiria me estabelecer e permanecer aqui, sobreviver depois de 5 anos. Passar por todos os processos, né? Todos os processos. Que são coisas que você nem imaginava que você ia fazer. Jamais, e nem imaginava que eu conseguiria. Por exemplo, abrir conta em um banco, Sim. Que você tem que ir, tudo aqui é ir, ou carta, ou telefone. Então você tem que ir, você tem que desenrolar ali com o inglês básico ou não, você vai lá e desenrola.
contratar empresas de energia e de Sim. gás por telefone, aquela dificuldade. E uma outra coisa que eu não imaginei que eu faria, eu nunca imaginei isso. Trabalhar de delivery. Gente, nunca na minha vida, isso nem no Brasil e muito menos quando eu mudei pra cá. Não e não era só algo. você, quanto seu marido. Eu e meu não é verdade, marido. Léo? Ah, Léo Que tá está aqui ali com a atrás gente. dos bastidores. Imaginava isso? não. Não. Gente, que loucura. Eu nunca imaginei. E assim, Motoboy, pô. motoboy na Europa. E aí, motogirl. E aí, eu comecei na bicicleta. Nunca imaginei Meu que nem pai que eu andaria de do bicicleta aqui. E aí depois eu evoluí, eu fui pra moto. E eu não tenho habilitação de moto nem no Brasil. Eu fui aprender a andar de moto aqui, fazendo delivery, tirar a habilitação de moto aqui, fazendo delivery. E olha que loucura, eu nunca imaginei na minha vida. E aí dentro desse meio aí de trabalhar com delivery, várias coisas aconteceram, inusitadas. E assim, nunca que eu imaginei na minha vida que eu faria isso. Você tomou um capote de moto Já na caí neve. de Nossa, moto teve na um neve. capote. Ah, O tem quê? aquele caso Qual o caso? da cor. Ah, esse caso a gente corta. Esse corta, esse é minhas vergonhas. Corta, sem corta, meu Essa amor. vergonha. Quase foi presa. Carol não foi presa. Eu Não. nunca imaginei que eu participaria de uma corte ali perante um juiz por conta de seguro, que aqui é obrigatório. No Brasil não é. Enfim, Mas a gente deixa deixa pra um depois, outro, pra um outro episódio de casos inusitados. inusitados. É. Enfim, nunca imaginei que eu estaria ali diante de um juiz numa corte sendo julgada. Enfim, Nossa, muita gente. loucura Loucura, isso, né? loucura. E assim, o fato da gente estar morando fora, tipo, te coloca num lugar onde você vai viver muitas coisas que você não imaginava, né? É verdade. Como, por exemplo, você tem a possibilidade de viajar para outros países de forma muito fácil. Não fácil assim, né? Porque para nós acaba ficando um pouco mais barato, porque a gente trabalha, ganha em euro, e isso possibilita a gente viajar. Logo as passagens fica mais em conta para quem Sim. mora aqui, né? Aqui no Brasil, a gente nem sonharia, né? Inclusive, uma outra coisa que eu também não imaginava é que eu viajaria por toda a Europa. Eu fiz um mochilão de um mês e pouco, quase 2 meses viajando, e foi uma das experiências mais loucas da minha vida, assim. Conheci pessoas de tudo que é lugar, cultura, comida, experimentei coisas assim que eu acho que eu nunca sonhei, nunca imaginei ser possível. E sem falar inglês, porque na época eu não falava inglês. Nossa. Então, assim, aquela aventura doida que aconteceu do nada, assim. É muito doido, né? Porque a gente, quando nós nos permitimos, né? Sim. Desafiamos o nosso próprio eu ali, muitas vezes que tem medo, que tem inseguranças. Nós nos permitimos a viver coisas, a gente vive coisas que a gente nunca imaginou. Sim. Então, assim, mesmo com medo do incerto, que seria viver em outro país, onde a gente não tinha rede de apoio nenhuma, onde a gente não conhecia absolutamente ninguém, veio eu, o Léo e Deus, e a gente se permitiu. A gente venceu ali a nossa insegurança, talvez, de que tudo pudesse dar errado, ou, sei lá, o nosso medo. Botamos todos os nossos sonhos dentro de 2 malas de 23 quilos, pegamos um avião e viemos. Foi todo um processo antes disso, mas a gente se deu essa oportunidade de vir. E o que acontece, né, quando nós não nos permitimos tentar? Quando a gente tem medo e deixa com que o medo, a insegurança nos barre de fazer alguma coisa. A gente acaba não desenvolvendo, não crescendo, não aprendendo. E às vezes, para você aprender a andar, você tem que levar muitos tombos. Vários. Né? Então você pega esse ensinamento, né? Desde quando a gente é criança, a gente vai aprender a andar, a gente vai tropeçar, a gente vai cair, a gente vai viver algumas dores, né? Mas que vai nos fazer desenvolver, crescer, nos impulsionar, né? Eu lembro, por exemplo, a primeira vez que eu esquiei, eu nunca imaginava que eu ia esquiar na minha vida. Tá aí uma coisa que nós fizemos, inclusive, Fizemos, juntos. inclusive, esse juntos. ano. Eu, Felipe e Léo. E uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. O Léo tá ali atrás rindo, porque
Por que, amiga, você Gente, tá rindo? Nossa, foi sério. Quando eu olho os highlights no meu Instagram, toda vez, pode passar 20 anos, eu vou ver aqueles Muito highlights que eu vou bom. chorar de rir. Porque foi muito engraçado. Foi uma coisa que eu e o Léo, com certeza, a gente nunca imaginou que a gente viveria. Um esporte também. pra gente radical, né? Sei lá, pra quem já é muito radical não é, mas pra Não, gente é. Sem dizer que o Felipe levou a gente lá na pista mais difícil. A gente começou já da pista no nível high, né? Era pra começar ali no beginner. Ele levou a gente quase pro advanced. E a gente ali achando, ai, nossa, estamos aprendendo aquilo. Vários tombos, quase quebra O dia perna. inteiro pra quase descer quebra... a montanha. Passei 2 horas pra conseguir descer. Nunca imaginei que eu faria, mas eu tava com medo? Tava. Cagada de medo. Mas eu fui com medo mesmo. E eu acho que é uma Sim. coisa que a gente precisa se permitir. Se você tem medo, não deixa que você se auto-sabote. Muitas vezes a gente se auto-sabota, né? Ah, eu não vou conseguir fazer, ou sei lá, não se acha capaz, se acha inseguro, e você acaba de nem tentar. Você acaba por nem tentar fazer, você não sabe se vai dar certo porque você ficou com medo de tentar, porque você se auto-sabotou. Então uma dica que eu deixo, se você tá com medo, vai com medo mesmo. Claro que você não vai colocar a sua vida em risco, né? Se for Sim. uma coisa que arrisque a sua vida, não vá. Mas assim, se é algo que o máximo que pode dar é errado, o máximo que você pode ter é um não, e ter que voltar e, tudo bem, não deu certo, pelo menos você tentou. Agora, se você nem tenta, sempre vai ficar naquele e se? E se eu tivesse ido pra Irlanda? E se eu tivesse feito aquele intercâmbio? E se eu tivesse descido aquela pista de esqui, sabe? Até Sempre porque vai no ficar final você vai ter uma história pra Exato. contar. No pior das hipóteses, você vai ter algo legal pra contar ou uma experiência pra compartilhar que o outro vai aprender. Exato, um Por ensinamento, exemplo, uma né? experiência boa, um É. ensinamento do que aconteceu de ruim. O que a gente aprendeu, né? Se você viu que você não consegue, né? Escolha outra coisa, né? Por exemplo, a gente foi esquiar, né? O nosso amigo ali, ele escolheu seu diferentão. Pegou o Snow. Pegou o Snow. Aí, e aí, foi bom? Ah, eu fui bem. Foi. Olha, gente, depois entra no meu Instagram e vê os Foi highlights ótimo. lá. Tá como Andorra, por favor, pra vocês tirarem suas conclusões. Mas assim, levou alguns tombos, mas sempre levantou, tentou, no final tava lá, deu. No final, conseguiu ficar um Valeu, segundo. pelo menos a experiência valeu. Sim. Parei de novo? Sensacional. Muito bom. Então, é isso, tá vendo? É isso. Acho que no final fica sempre esse aprendizado, que a gente vive algo ali inesperado, né? Por exemplo, uma vez que escolheu o Snow, não tinha como trocar. Então, assim, vai ter que ir, vai ter que aprender, vai cair, vai levantar. Subiu a montanha, não tem como descer. Não tem outro caminho, você vai ter que descer. Não tem como você voltar. Vai ter que descer. Então, demorou um dia inteiro? Demorou. Mas desceu. Mas desceu, né? E no final foi divertido. No final, a gente aprende a transformar aquilo em algo muito positivo, né? Uma outra experiência que eu vivi, por exemplo, eu nunca imaginei que eu ia ser barista, né? E eu vinha trabalhar barista aqui na Irlanda e atender as pessoas, entender o que elas querem, aprender a fazer diferentes cafés, né? Eu tinha minha profissão no Brasil, nunca que imaginei que aqui eu ia viver essas experiências. E foi muito bacana, foi muito especial. Pode ser que no futuro, essa experiência que eu vivi, que eu não imaginava, vai agregar em algo lá na frente. Exato. Eu acho que no final, tudo que a gente vive, que é inesperado, que a gente não acredita, nos direciona a um propósito maior, Com certeza. né? É verdade. Aquilo que às vezes a gente nem imaginava, no final a gente entende, pô, aquilo foi importante. Eu deveria ter vindo, mudado, saído do meu país, ficado longe da minha família, ou passei aquele período de dificuldade que eu não imaginava que eu ia suportar, mas eu suportei, venci, e hoje eu tô vivendo algo que aquela situação, aquela circunstância me posicionou, né? Exato. E essas experiências que a gente nunca imaginou que a gente pudesse viver e a gente se permite viver, ela
nos leva para outras experiências. Ela te dá bagagem para outras coisas. Por exemplo, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar de delivery. Eu trabalhei aqui, acho que 2 anos, quase 3 anos como delivery, somando aí bike e moto. E era uma coisa que eu nunca imaginei que eu faria. Eu fiz. E isso contribuiu para que eu conseguisse o emprego que eu tô hoje, por exemplo, que não tem nada a ver com delivery. Só que a experiência que eu tive nessa fase de delivery, que foi, primeiro, a resiliência, né? Você saber se adaptar àquela nova realidade, né? Então, isso, quando eu falei na entrevista, a minha atual chefe, ela até olhou assim, sabe? Tipo assim, nossa, você trabalhou de delivery e tal. E mostra uma resiliência, mostra que você soube se adaptar àquela realidade, que era uma realidade de pandemia, inclusive. Então, eu fiz ali, como a gente falou no vídeo passado, eu fiz do limão a minha limonada. E essa experiência contribuiu para que eu trouxesse uma bagagem para... Claro que não foi só isso que fez com que eu estivesse no meu novo emprego, mas contribuiu com uma experiência ali, como um exemplo de resiliência para que eu conseguisse estar onde eu estou hoje. Então, assim, as experiências que nós nos permitimos viver, ela nos permite também, ela contribui para que a gente avance para um próximo nível e para que a gente absorva algo dali e utilize esse algo para compartilhar ali em um outro momento. Nunca vai ser em vão. Nenhuma experiência que você tem, nada que você permita viver, nunca vai ser em vão. Pode ser ali uma experiência bacana, que você vai ter para contar uma história, ou pode ser uma experiência talvez ruim, que você vai utilizar como um aprendizado, para fazer diferente, para fazer de uma outra forma, em um outro momento, mas nunca vai ser em vão. Nunca vai ser em vão. É muito legal, porque quando alguém compartilha com a gente uma história que é muito diferente da nossa, né? Como a gente aprende com o outro, né? Eu, nessa jornada aqui de Irlanda que eu tenho vivido, tantas pessoas compartilham histórias que nunca imaginaram terem, que poderiam ser vividas, né? E você vê pessoas assim, formando família, né? Nossa, eu nunca imaginei. Ou tendo profissões que jamais imaginariam também. E isso é muito legal. Você se depara com tantas pessoas que passaram por processos muito, muito similares com o seu. E aí tudo aquilo que é inesperado, que vem depois, você já tem uma compreensão que aquilo é um momento, né? Às vezes não vai ser legal, mas isso vai fazer bom. E às vezes vai ser surpreendente no modo positivo. Às vezes você vai curtir tanto, você vai viver aquilo que tá acontecendo de forma tão, assim, maravilhosa. Não, tudo tranquilo. Obrigada. Tudo tranquilo. A gente tá num café, gente. Aí... Corta. Mas assim, a gente... Não, deixa. Não. É isso mesmo. É isso. Eu vejo assim, que existe um ponto que a gente vai pegar, viver coisas que também vão ser surpreendentes de modo positivo, né? Por exemplo, uma situação que foi inesperada, mas que foi muito especial para mim, foi quando eu passei por um processo de aplicação, né, de um projeto, e eu fui contemplado. Eu não imaginava aquilo, e eu vivi através disso uma das melhores experiências, né? Porque dentro desse projeto, eu me tornei filmmaker, eu comprei equipamento, porque o financiamento desse projeto me possibilitou comprar equipamento, produzir meu próprio trabalho, né? Porque eu tinha a experiência no Brasil eu coreografava, criava e contratava um outro profissional para fazer toda a parte de produção, captação, edição. E eu pude eu mesmo produzir, captar, editar, e eu aprendi isso. Foi algo que eu nunca imaginei que eu viveria, mas foi tão especial, e o processo foi especial também. Foi incrível aprender, viver cada pedaço desse momento que foi inesperado. Então, pode ser positivo. Eu acho que, assim, uma reflexão que fica o que é inesperado, que você nunca imaginou viver e você está vivendo, pode ser especial e você aproveitar,
desfrutar desse momento, como também pode ser difícil, árduo, mas ainda assim você tirar um proveito disso. Você tira pelo menos uma lição Isso. disso, né? Se for difícil, você tira uma lição. Fica ali a experiência, né? Que no final, acho que sempre vai ser bom. O final sempre é bom, né? Mas você precisa aprender a desfrutar do processo, né? A gente falando dessas coisas, desses momentos que são inesperados Sim. da vida que a gente vive, né? Sim. E tem algum outro caso que você viveu, talvez na sua infância, na sua adolescência, que foi também inesperado? Porque assim, é muito fácil. A gente tá falando aqui porque a gente vive cada dia que é inesperado. A gente nunca imagina, né? É uma caixinha de surpresa. Mas e na nossa vida, assim? Na adolescência, teve algum momento, assim, que foi inesperado pra você? Nossa. Olha, uma coisa que eu acho que eu nunca esperei que fosse acontecer foi a minha conversão. Na minha adolescência ali, / juventude. Porque eu sempre acreditei em Deus, sempre ia à missa ali. Na época eu frequentava a missa todo domingo, então assim, sempre estive ali, mas pra mim era o suficiente. Eu tinha minha vida normal ali, não tinha hábito de ler a palavra, por exemplo, ouvia ali a palavra no domingo e pronto, era aquilo. Mas eu nunca imaginei que eu fosse me converter e ser evangélica, no caso, né? Nunca passou na minha cabeça. Pelo contrário, eu lembro que eu tive uma colega na adolescência, na juventude eu já estava terminando o ensino médio, e ela se converteu. E aí, ela mudou totalmente, assim, o estilo de vida dela, né? A maneira como ela falava, ela já não falava mais. Os lugares que ela frequentava, ela já não frequentava mais. E aí, de sábado à noite, que era no momento onde a gente estava fazendo outras coisas, curtindo outras coisas, em outra vibe, ela estava no grupo de jovens da igreja dela. E aí, ela chegava na segunda-feira à noite na escola e compartilhava isso. E eu ficava assim, gente, essa menina é insana. Nossa, plena juventude, o que ela tá fazendo com a vida dela? Então, assim, na minha cabeça não fazia o menor sentido. E aí, foram se passando os anos, foram acontecendo algumas coisas, e eu comecei a frequentar uma igreja no Brasil, onde ali eu me converti, ali eu permaneci por anos, e Mas eu isso, entendi. A sua mãe, sua família não era? Não. A minha mãe, há uns anos atrás, né, dessa época de juventude, ela fez parte de uma igreja, se batizou nessa igreja ficou por um tempo ali, e depois também não estava frequentando mais lugar nenhum. Então, assim, depois dessa nova etapa aí, da minha casa, eu fui a primeira aí. E aí depois veio a minha mãe, veio a minha irmã, por último veio meu padrasto, e aí a família inteira tava ali naquele momento, todo mundo tinha se convertido. E foi muito doido, porque assim, eu nunca imaginei, na minha cabeça não fazia o menor sentido. E aí quando eu me converti, que eu comecei a entender o evangelho, que eu comecei a estudar, a ler, a ser ali discipulada, aí fez sentido o que aquela menina, as atitudes que ela teve quando ela se converteu. Sim. Aí eu pensei assim, poxa, perdi um tempão da minha vida, porque eu poderia ter conhecido Jesus há tantos anos atrás, ali quando ela tentou apresentar, e eu fiquei assim, ai, nossa, que menina louca. E eu nunca imaginei que isso aconteceria. E cá estou hoje. Foi no tempo certo, né? Exato. Na verdade, tudo tem um propósito, né? E no final, tudo que a gente vive caminha na direção daquilo que Deus tem para nós. Exatamente. Então, talvez tudo que você viveu, o tempo que poderia ter antes, foi necessário para hoje o seu testemunho valer para alguém. Exatamente. Né? E alguém ser transformado através do seu testemunho, da sua história, da sua vivência, né? E nunca é tarde. Não. Né? Nunca é tarde para você viver esse inesperado. Eu acho que seria, acho que o melhor a acontecer na vida de todo mundo. Viver esse inesperado com Deus, né? Esse encontro, né? Se permitir. Porque no final, quando Deus tem um propósito para você, e Ele tem para todos nós, para quem está nos ouvindo, seja no YouTube, seja no Spotify, Ele tem um propósito, Ele tem algo especial, e caminhar com Deus é você viver cada dia o inesperado. É você não confiar na sua própria força, mas confiar no poderio dele, é confiar que Ele tem algo novo para você todos os dias.
né? Para sua vida, para sua família. Os sonhos deles são melhores, os projetos deles para as nossas vidas são melhores. E aí, quando você se desprende um pouco da vida terrena mesmo, das preocupações do dia, por mais que você tenha sonhos, vontades, que sim, você pode realizar, mas quando você permite viver o que o Senhor tem para você, essa é a melhor parte. Exato. E muitas vezes vai ser aquilo que você jamais imaginaria. E vai ser algo que vai te surpreender positivamente, Sim. porque você se permitiu viver aquilo que o Senhor tinha pra você. Se você tá com medo, como eu falei, vai com medo mesmo, sabe? Coloca na mão do Senhor, acredite que Ele vai te dar aquilo que é necessário, as ferramentas necessárias, o Senhor Ele vai te dar, Ele vai te fornecer. Você só precisa se permitir fazer, né? Porque Deus ele não vai descer em carne aqui e fazer por você aquilo que só você pode fazer. O passo que você tem que dar é você que tem que dar. Ele vai te dar a capacitação, ele vai te capacitar a fazer aquilo, mas o passo ali, a ação, ela precisa partir de você. Então, se você tem medo, se você tem insegurança, vai com medo mesmo, vai com insegurança mesmo. Só não deixe de viver algo extraordinário e algo que você nunca imaginou que você viveria por conta do medo, por conta do seu eu tentando te sabotar. Sim. Eu diria, vem viver o inesperado com Deus. Sim. Vem viver o inesperado com Deus, que por mais difícil que seja, ou por mais maravilhoso que seja, o final é muito proveitoso. Com O toda final certeza. é muito especial. Com toda E além de certeza. você chegar a um momento de felicidade no Senhor, se desprenda, sabe? Se desprenda das coisas terrenas, se desprenda um pouco do automático, se desprenda um pouco daquilo que você tanto almeja, porque a gente vive tanto querendo conquistar tantas coisas e querendo que as coisas aconteçam da nossa forma, Do nosso jeito, que isso carrega a gente para um lugar muito difícil, assim, muito doloroso e que talvez não é o melhor de Deus para nós. Então, se permita viver algo especial no Senhor, inesperado no Senhor, e eu tenho certeza que aquilo que Ele tem para você, para nós, vai ser infinitamente melhor do que aquilo que a gente tanto espera que aconteça daquela forma. Exato. Então é Exatamente. isso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje, que você venha realmente se permitir a viver todas essas experiências, a viver coisas novas, a ter experiências com o Senhor que você nunca imaginou que você pudesse ter e que Ele com certeza quer e vai te proporcionar se você se permitir. Sim. Bom, vamos Ai. para... Pode falar. Eu bati sem querer aqui, Até mano. E vamos para agora aquele momento da gente ler os comentários. Do bate-papo aqui. Não, antes de você conosco. encerrar também, eu queria deixar uma frase aqui. Não, a gente não Olha encerrou ele. ainda, mas tudo bem. Tudo bem? Mas pode falar. Comportamento e mentalidade fala por si. Olha, Não quer? Repete de novo? Comportamento e mentalidade fala por si. vai. Pode Fica- bater palma. Pessoal do Donnybrook, por favor, aplauda meu marido. Ah! Ai, Tem algum peguei. código que eu não peguei? Tudo bem, eu não peguei. Se alguém souber, me explica, por favor. Vamos pros E comentários. faz toda a diferença aí, né? Ai, vamos lá. Bom, esse é o comentário do nosso amigo que tá aqui, né? O Léo, esposo da Carol. E vamos para a parte agora dos comentários, onde a gente vai ler aqui o que a galera mandou, que participou, que a gente mandou lá no Instagram. Vamos lá, então a gente vai começar aqui pelo comentário da Ana Rodrigues Azevedo. Ela colocou assim: vivendo milagres e histórias incríveis que Deus tem proporcionado para nós. Vou já ler o segundo comentário dela e a gente já linka tudo. Eu nunca imaginei que eu casaria com meu grande amigo de infância e ainda moraria fora. Nossa. Imagina, né? Ela nunca teve, acho que nunca passou pela cabeça dela que aquele amigo de infância seria o grande amor da vida dela, que hoje estaria dividindo a vida Bem com ela. filme, né? Aham. Mas Bem por quê? Ela se permitiu ali a viver o que Deus tinha pra ela em todos os sentidos, nesse sentido de relacionamento, no sentido do sonho, que talvez nem era sonho, enfim, dela estar morando fora, mas hoje ela está morando fora porque ela se permitiu a viver ali a vontade de Deus, né?
Sim. Ó, eu vou ler aqui do Charles. Ele mandou: eu não imaginava que casaria e teria uma família. Minha expectativa era bem baixa. Tá vendo como Deus nos surpreende, né? Surpreende. Ele se permitiu. É tudo sobre se permitir, Tudo sobre né? se A permitir. viver o sonho de Deus. E Deus entregou pra ele uma esposa maravilhosa e agora um filhinho lindíssimo. Nossa, e uma lindo. família incrível, né? Lindo. Um beijo, Ana, Charles. E o Baby, né? E o Baby novo Charles. A nossa amiga Raquel Canuto. Eu nunca imaginei sair do Brasil. Acho que muita gente que tá aqui Sim. hoje não imaginava, né? Ó, o Lucas também mandou. Novo país, novo país. idioma, cultura, viajar sozinho. Muita gente que tá aqui hoje ou vivendo em outro país, né? Muitas vezes ali no Brasil, a gente às vezes tá ali na nossa zona de conforto, no nosso trabalho, e tá tudo muito certinho, e a gente tem medo de dar um passo pro desconhecido, né? Então a gente não costuma imaginar isso. A gente acha, na verdade, que não é possível, né? Quando eu tava no Brasil, eu achei que não era possível por questões financeiras, pela questão do idioma, enfim. E se permitindo, gente. Acho que fica essa mensagem, né? Sempre se permitir ao inesperado, ao que, né, Deus traz para nós no nosso dia a dia, na nossa vida. Outra pessoa que falou sobre família, né? Também, a Kathleen mandou: nunca pensei que engravidaria um dia. Estou na 2ª gestação. Eu posso falar porque eu conheço ela. E assim, realmente nem eu imaginaria ela, mãe de 2 crianças, pô. E eles são muito queridos, são uma família linda que eu amo muito. Mas assim, gente, quem conhece ela, eu cresci ali vendo, na verdade eu vi o crescimento dela desde quando era criança, peguei ela no colo também, pô. E ver agora a mãe né, e feliz, sabe, realizada, e como tudo isso, todo esse inesperado transformou a vida dela, da casa dela, da família dela, e é muito especial isso, né? É incrível mesmo. O meu marido ali, ele nunca imaginou virar crente. Ah, é? Eu também, meu amor. Eu Um concordo. dia você compartilha seu testemunho, né, amigo? Pode É deixar. forte, gente. É forte, é forte. É forte. O que mais? Aqui, ó. A senhora Margot A. Nogueira, mãe, ela nunca imaginou cuidar da cunhada, fazendo toda a parte asséptica, banhos curativos, limpeza, após ela ter retirado o útero devido a um câncer, sendo eu tão medrosa. Minha mãe realmente é uma pessoa bem medrosa. Minha mãe é uma pessoa bem medrosa, mas ela fez isso como um ato de amor ali, como um ato de entrega por uma pessoa da família que estava passando por um momento difícil com essa doença, e ela nunca imaginou que ela precisaria ou teria coragem de dar esse passo de estar ali, né? Porque a minha mãe, ela sente muito as coisas, né? Então ela toma muito pra si, aquela situação deixa ela abalada, mas ela foi com medo mesmo, porque houve ali uma necessidade e houve ali a disponibilidade por parte dela. Então ela fez ali aquilo que eu tenho certeza que o Senhor esperava dela, né? De estar ali cuidando de uma vida, né? Tratando de uma vida que também é importante para Deus. Um pouco daquilo que a gente falou, que a circunstância, né, trouxe essa situação Exato. inesperada e você tem que lidar com aquilo. Exato. Às vezes não se acha capaz, mas aí você se encontra ali tendo que fazer. Você vai do e mesmo descobre jeito tanto, e né? faz. Mesmo com medo, mesmo com segurança. Exato. Muito legal. É isso. E é isso, né? Ainda tem alguns comentários, mas muito obrigado para todo mundo que participou. Então, ó, fica ligado lá, toda quinta a gente lança o tema, Sim. né? Não esquece, gente. Participa, responde na caixinha. Se for uma resposta maior, deixa no comentário do post. A gente traz aqui também para ler. E vem participar com a gente, né? Porque acho que é um bate-papo, vai ser uma troca, né? Se vocês vierem participar com a gente consegue fazer uma troca mais legal. E vamos para aquele momento do Pause Indica, né? Eu vou indicar um livro que eu tô lendo, tô terminando, já terminei ali, finalzinho, que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, né?
É muito legal. Para quem não conhece, esse escritor, ele também é escritor das Crônicas de Nárnia. Ele é um escritor cristão, né? E é muito legal esse livro. Apesar do título ser estranho, ele traz uma perspectiva da ação do inimigo a respeito das pessoas, de como ele trabalha. E é muito interessante, muito interessante. Não tem como eu dar muito spoiler, mas conta a história de um diabo, né? Ele conversa com o seu sobrinho que tá ali sendo responsável por uma vida humana. E aí ele começa a criticar muito das decisões ali do sobrinho a respeito daquela vida humana que não conhece a Deus. E a gente vai ver a caminhada desse humano se convertendo, vivendo experiências com Deus, e o diabo ali tentando trabalhar na vida dele para que ele não se relacione com Deus ou não se aprofunda, para que ele não se torne um cristão de verdade, né? Um filho de Deus de verdade. Então é muito legal, vale super a pena para quem gosta aí, quero ler algo que me edifique, mas queria algo diferente, fica a indicação aí, que é bem bacana. A minha indicação também vai ser de um livro. O nome do livro é O Peregrino. Acho que você já leu esse livro. Muito bom. É um dos livros mais lidos ou vendidos do mundo, não sei, depois da Bíblia. É um livro muito bom. Ele conta basicamente, assim, resumindo, é a caminhada de uma pessoa, do peregrino no caso, para um destino final. E nesse meio caminho, ele vai tentando trazer pessoas ali com ele, né? Expondo a verdade dele para chegar nesse objetivo final, nesse local final. Mas no meio do caminho, muitas coisas vão acontecendo e ele vai se deparando ali com pessoas. E aí essas pessoas, elas têm alguns nomes, né? No caso, pode ser ele se encontra ali com a inveja, ele se encontra ali com o medo. E esses sentimentos são pessoas, né? E aí vai contando o que acontece quando ele se encontra com medo, o que acontece quando ele tá ali na casa da inveja, enfim, até chegar ali no final. Mas é um livro muito legal também, um livro que edifica muito, então eu super indico. Se você não gosta de ler, eu não gosto muito de ler, eu tenho dificuldade ali com as palavras. Então eu ouço o audiobook, é bem legal também. Então no Spotify tem O Peregrino, baixa lá o audiobook e ouve, é muito bom, é muito bom. E você, amigo, é uma indicação? Eu quero indicar uma série para quem gosta de ação com uma trama incrível, Sons of Anarchy. Qual que é em português? Filhos da Anarquia. Filhos da Anarquia. Aonde que tem? Na Netflix? Se eu não me engano, é uma série da Fox. É uma série um pouco antiga, mas conta a história de um grupo uma gangue de motoqueiros. Ah, show. Então é na Fox, Sons of Anarchy ou Filhos Fox, da Anarquia. Não lembro. É isso, gente. Enfim, só pesquisar que você vai achar. Ou seja, foi no Google. Se vira. Pergunta pro e chat GPT. É isso, gente. Por hoje é só. É isso, pessoal. Então, obrigado pela participação. Sim. Deixa aqui seu comentário, deixa aqui a sua sugestão de próximo tema. A gente vai abrir uma caixinha, mas se você quiser deixar nos comentários do vídeo também, ou aqui no Spotify, a sugestão de tema, o que você gostaria de ouvir, o que você gostaria que a gente trouxesse aqui pro próximo pausa, pros próximos, né? E é isso, vem participar com a gente e até a próxima, gente. E aproveita, compartilha, dá like, nos siga nas redes sociais, tá aqui, né? Todas as nossas redes sociais. Compartilhe com seu amigo, com a sua família e vem ter esse momento de pausa conosco. É isso. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.